O evangelho que acabamos de ouvir é a segunda parte do discurso que Jesus fez na última ceia. E ele constata nos apóstolos a tristeza. Eu digo, é preciso que eu vá, e o vosso coração se encheu de tristeza. E aquela tristeza era até, de um certo ponto, natural, porque os apóstolos estavam acostumados a verem Nosso Senhor todos os dias, caminharem com Ele, comerem com Ele, ouvirem o que Ele tinha a dizer, verem os seus milagres. Tinham para com Nosso Senhor um amor muito grande, mas aquele amor era, num certo sentido, carnal, fruto daquela visão que tinham de Nosso Senhor no dia a dia. E era preciso que aquele amor fosse purificado. Era também normal que eles ficassem tristes pela ausência de Nosso Senhor, de modo visível, mas era preciso que Jesus Cristo fosse não apenas para a glória do Pai, mas também para que os apóstolos se purificassem no seu amor e tivessem para com Nosso Senhor um amor mais sobrenatural. Por isso Cristo diz, é preciso que eu vá, e de lá eu enviarei o Espírito Paráclito, Consolador, o advogado. E Nosso Senhor então fala de funções, ou de duas missões, podemos dizer assim, do Espírito Santo no mundo, na igreja, continuadora de sua obra, e nas almas. O Espírito Santo, na verdade, iria continuar a obra que Jesus Cristo consumou na cruz e iria realizar para o mundo inteiro. Por isso, Cristo mostra o Espírito Santo em duas missões. Como advogado, defensor que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e também o Espírito Santo como grande pedagogo, como mestre que vos ensinará toda a verdade. E sobre esses dois pontos, gostaria de mostrar para vocês um pouquinho essa missão do Espírito Santo no mundo, na igreja e nas almas. O Espírito Santo é o advogado que convence o mundo. Isto porque foi feito com Jesus Cristo um julgamento. Na pessoa lá dos judeus, dos fariseus, estava o mundo inteiro julgando a Cristo. E Jesus Cristo foi condenado. Condenado como malfeitor, como pecador, condenados os seus ensinamentos, condenada a sua pessoa, e por causa disso, ele foi sacrificado, recebeu uma pena. Aos olhos do mundo, Cristo pareceu um derrotado. Agora o Espírito Santo vai mostrar para este mundo que é obra de Deus, o mundo criado por Deus, mas também o mundo como o conjunto de todos os seres humanos, com todas as suas realidades. O mundo também inimigo de Deus, que se organiza como inimigo de Deus. O Espírito Santo vai convencer este mundo pagão e pecador que Jesus Cristo é a verdade. Ele vos convencerá o mundo quanto ao pecado. O pecado de querer matar a Deus. O pecado de querer tirar Deus das nossas vidas. E é o Espírito Santo que nos mostra isso. Sem mim, nada podeis fazer, diz Jesus Cristo. E o Espírito Santo mostra que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que não adianta querer ser feliz e encontrar a sua plenitude, o homem sem Deus. E quem nos mostra isso, e quem nos convence disso é o Espírito Santo. E foi isso que o Espírito Santo fez nas almas. Os apóstolos saíram pelo mundo inteiro, aqueles pobres homens, seguidores de um crucificado, e que saíram pelo mundo inteiro dando testemunho da sua fé.
Aquele crucificado é Deus. E por causa desse Deus que se fez homem e morreu na cruz e ressuscitou, aqueles 12 homens deram a própria vida e espalharam a igreja pelo mundo inteiro. Isto poderia parecer uma loucura se não fosse obra do Espírito Santo. De modo que foi o Espírito Santo quem convenceu o mundo de que tudo aquilo que Cristo pregou é a verdade e que o homem não se salva, não se torna verdadeiramente homem segundo o plano de Deus sem Jesus. O mundo está errado quando não segue os ensinamentos de Jesus. E quem nos convence disso é o Espírito Santo. O Espírito Santo também convence o mundo do pecado, da justiça, porque Cristo vai para o Pai. Esse mesmo Jesus, que foi maltratado pelo mundo e condenado à morte, agora é glorificado. E está na glória do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E nós também podemos estar na glória do Pai com Jesus, porque somos membros de seu corpo místico, que é a igreja. Pelo batismo, nós fomos enxertados nele. E assim como Cristo está na glória do Pai, nós também seremos glorificados. Quem nos convence disso? O Espírito Santo. Sejamos semelhantes a Jesus. Digo mais, é preciso nós nos identificarmos com Jesus. É preciso sermos outros Cristos do mundo. E quem vai nos fazer assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo também quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Aquele que se fez príncipe deste mundo, que é o demônio, que tem os seus seguidores, já foi julgado e vencido na cruz. De modo que a nossa escolha consiste apenas em ir para o lado de quem venceu ou para o lado de quem perdeu. Se vou para o lado de quem venceu, eu estou com Cristo. Se vou para o lado de quem perdeu, estou com Satanás, que é o príncipe deste mundo, que já foi vencido, julgado. E no fim do mundo, quando Cristo voltar, ele dirá aos que estiverem com o demônio: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e seus seguidores. Quem nos convence disso? O Espírito Santo. Então vejam a obra do Espírito Santo no mundo e em nós. Ele é o grande advogado que nos convence de tudo isso. Não só através da pregação da igreja, mas também nas mentes e nos corações de cada um de vocês. Porque se o Espírito Santo não age aí na vida de vocês, de cada um, a pregação da igreja, ela não vai ser completa. Ela encontra uma resposta porque o Espírito Santo move as almas. Age de um lado e age do outro. Ele é o grande advogado que convence. Mas Jesus Cristo acrescenta: o Espírito que eu vos enviarei do Pai vos ensinará toda a verdade. Por acaso, depois de Cristo, existe mais alguma verdade a aprender? Não. Tudo que Cristo ensinou está ali. Ele já ensinou tudo, melhor dizendo. O Espírito Santo faz o que então no mundo? Ele vai nos mostrando de modo mais claro, todo com o passar do tempo, toda aquela verdade que Cristo já ensinou. E o Espírito Santo faz isso principalmente através do ensinamento da igreja. Então, quando a igreja fala, é o Espírito Santo que fala. Fala através dos símbolos da fé. Nós temos o credo, os apóstolos, o credo que a gente reza na missa, do Concílio de Nicéia e Constantinopla, é um símbolo da fé.
feito pelo Espírito Santo, como um código que diz toda a nossa fé se resume nisto. Feito pelo Espírito Santo. De modo que se eu nego alguma dessas verdades, eu nego o que o Espírito Santo está me dizendo e está mandando eu crer. Mas o Espírito Santo fala também na pessoa do Papa, o Romano Pontífice, quando ele define verdades de fé e de costumes. O Espírito Santo age ali. E não apenas neste momento, mas quando o Papa, em consonância com a tradição, ele, de acordo com o valor que dá a cada documento que ele apresenta para nós, o Espírito Santo vai agindo, vai falando e vai dizendo como é que nós devemos viver e o que é que devemos crer, a mesma verdade de sempre, mas aplicada no tempo e nos lugares. Não existem verdades novas. O Papa, ele mostra as verdades de sempre, dando um esclarecimento maior. Existe um progresso no conhecimento da verdade, não uma negação daquilo que foi dito antes, porque o Espírito Santo não se contradiz. Por outro lado, também o Espírito Santo, ele age com o Papa e o Colégio dos Bispos, quando os bispos espalhados pelo mundo inteiro, num consenso junto com o Romano Pontífice, definem alguma coisa como verdade de fé e de moral, de modo definitivo, o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo age também nos concílios ecumênicos, age nos sínodos também, dos bispos, sempre em comunhão com o Papa. Ele vai agindo assim através do magistério da Igreja, dizendo aquilo que a gente deve aprender a viver. Mas, por outro lado, como eu disse antes, o Espírito Santo deve agir também nas almas, para que as almas se abram. Há casos em que o Espírito Santo age até fora da visibilidade da Igreja, preparando aquelas almas para receberem o Evangelho. Quando um pregador vai, por exemplo, para um povo que ainda não conhece a fé, que nem foi batizado, o Espírito Santo vai primeiro predispondo aquele povo para a fé e colocando até sementes da verdade que já predispõem e já como que empurram para a verdadeira fé católica. Assim age o Espírito Santo no mundo, ensinando a verdade, mostrando o que devemos crer e viver. Que atitudes devemos ter diante dessa maravilha que é o Espírito Santo para nós? Primeiro, deveríamos, é claro, não estamos sozinhos. Jesus foi para o céu, não está de modo visível, temos a presença real na Eucaristia, mas não é de modo visível. O nosso amor é mais cobrado agora, tem que ser sobrenatural, né? Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco. Quando fomos batizados, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos templos vivos dele. Então, não estamos sozinhos. Segundo, nós temos o Espírito Santo para darmos testemunho, vivermos até, se preciso for, derramando o próprio sangue por causa da fé. O Espírito Santo nos chama a atenção para, no mundo, nós não termos vergonha nem medo de professarmos a fé católica e vivermos como católicos, embora o mundo nos pressione, no contrário. Mas o Espírito Santo vai nos dar essa força. E terceiro, devemos pedir ao Espírito Santo que permaneça conosco, que nos dê as luzes, nos dê o discernimento para conhecermos bem a verdade e podermos amar a Deus. Porque o Espírito Santo é Espírito de verdade e Espírito de amor. E é com este pensamento que nós vamos assim nos preparar para a festa da Ascensão que se aproxima e para a novena de preparação para Pentecostes que vem logo em seguida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.